Amém. Vamos à palavra dele, no final a gente faz o recolhimento das ofertas e do dízimo. Mas Deus tem colocado uma palavra no meu coração e durante essa semana eu fiquei lutando para ver o que era e o que não era de Deus. Ministrar a palavra não é fácil, né? Ser boca de Deus é uma responsabilidade muito forte. E nós estamos abordando o tema do Espírito Santo. Estamos falando durante essas terças-feiras a respeito do Espírito Santo de Deus, que é um assunto tão importante para nós como cristãos. É o Espírito Santo de Deus que age, é o Espírito Santo de Deus que faz, é Ele que conhece e sonda o coração de Deus e fala conosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe, em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam, para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não por palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Feche seus olhos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, Deus. Queremos o Teu Espírito Santo falando conosco. Queremos ser atingidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nos leva a um outro nível de intimidade contigo. Um nível, Senhor, de não ouvir apenas, mas de Te conhecer de fato. De estar em relacionamento contigo íntimo. Me leva a um nível, Senhor, de ouvir a Tua voz e praticar a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, por isso abrimos a nossa mente, nosso entendimento, nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai, nesse momento. Que nenhuma seta do maligno venha atingir as nossas mentes, mas que a nossa mente esteja cativa a Tua palavra neste momento, no nome de Jesus. Amém. Nosso tema é o Espírito Santo. Vou falar um pouco mais de longe que está dando o microfone. O Espírito Santo, ele é santo, né? Ele não tem problemas. O Espírito Santo, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo. Ele não é falho. Ele é íntegro. Não há problema nenhum com Deus. Pelo contrário, conosco há o problema. O problema está em mim. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, mas muitas vezes os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha falta de discernimento me leva a não entender de fato a voz e o agir do Espírito Santo. Então, antes de falarmos do Espírito Santo, o tema da nossa mensagem, ela no final ela aborda o Espírito Santo, o agir dele, a forma que ele age, que é maravilhoso. Quero falar um pouco da gente. Amém? Diga assim comigo: eu sou o problema. O problema não é tua mulher, o problema não é teu cachorro, o problema não é teus filhos, nem teus pais, o problema não é a igreja, o problema somos nós. Eu sou o meu problema. Então nós vamos falar um pouco de nós, para depois falar daquilo que é santo, daquilo que é perfeito, daquilo que é poderoso. Então, eu vou citar alguns versículos que eu senti muita paz no meu coração de ministrar. Vocês não precisam abrir. Se você puder deixar aberto em 1 Coríntios mesmo, a gente vai dar uma percorrida na Bíblia para tentarmos entender melhor, né? A gente vai passar agora por um
uma avaliação psicológica. A gente vai no psicólogo, o maior deles, que é Deus, para tentar nos entender que, de fato, a coisa mais difícil que nós temos na vida é de nos entender. Que bicho complicado nós somos, não é verdade? Nos entender de fato. Então, o tema dessa mensagem é como Deus nos guia através do nosso Espírito. Vamos aprender um pouco a respeito do nosso Espírito, para depois a gente falar do Espírito Santo. Em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus, Ele formou o espírito do homem dentro de nós. Você tem um espírito, e não é trabalho feito de qualquer pessoa, é trabalho de Deus. É plano de Deus você ter um espírito. E Deus fez, Ele criou esse espírito, Ele formou esse espírito dentro de nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e o corpo. Aqui a gente aprende que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O verdadeiro você, o verdadeiro eu, não é o corpo, isso que você toca. O verdadeiro você não é a alma. Existe uma diferença entre alma e espírito. Na alma é onde as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente age, e o nosso espírito é onde Deus age, aquilo que é divino age. E o que é você de fato é o teu espírito. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 9 diz a respeito de Deus, fala que Deus, Ele é o Pai dos Espíritos. Em João 4,24 diz que Deus é Espírito. E em Gênesis fala que Deus nos fez a imagem e a semelhança de quem? De Deus. É interessante você se atentar para aquilo que é espiritual, porque se eu sou de fato a imagem e semelhança de Deus, se Deus Ele é Espírito, eu sou Espírito também. Deus nos fez para andar no Espírito. Deus nos fez, de fato, para que o nosso Espírito fale mais alto do que a nossa carne. E a gente vai um pouco ver a respeito disso, para nós entendermos as nossas dificuldades espirituais que temos. Porque para a gente ouvir o Espírito Santo, nós precisamos que o nosso Espírito esteja vivificado de fato em nós. Não é verdade? Então Deus, Ele é Espírito, e Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Em Gênesis no versículo 7, fala que Deus pegou o pó da terra, fez aquela forma do homem. A gente fica sempre pensando como que era Adão e como que era Eva, né? Qual será o padrão de beleza de Deus? Na verdade, a gente se limita no nosso padrão de beleza, mas Adão e Eva, eles eram perfeitos, e Deus fez Adão ali do pó da terra, fez esse corpo, mas esse corpo não tinha vida. A palavra do Senhor fala que ele não era alma vivente. A partir do momento que Deus ele sopra, sempre quis fazer isso, os pastores sempre assopram no microfone, mas a partir do momento que Deus sopra dentro de Adão, a palavra do Senhor fala que ele se torna alma vivente, se torna um ser vivente. O corpo não passa de apenas uma casa. Então você é espírito, você é espírito, o nosso corpo é a nossa casa. Então a nossa identidade é uma identidade espiritual. Em Tiago, no livro de Tiago, fala que o corpo sem o espírito está morto. Olha que interessante, você tem que compreender que você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Se a gente continuar em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente. No 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Se você continuar lendo a história da nossa humanidade, a história de Adão e de Eva, você vai ver que eles comeram do fruto, que eles foram lá na árvore proibida e comeram da maçã, ou sei lá que fruta era, a Bíblia não fala, da jaca. Imagina, uma jaca. Que fruta você mais gosta?
a impressão que dá é que, e a palavra de Deus nos fala que era uma fruta formosa, um fruto que você olhava e dava vontade de comer. E eles comeram da fruta, e se você continuar lendo, você vai ver que eles não morreram. Pelo contrário, eles viveram muitos anos ainda, tiveram filhos, os filhos cresceram. Quanto tempo é necessário para você ter filhos e eles crescerem? Bastante. Eles não morreram de fato, mas Deus ele está falando de algo que vai além da carne. Como nós somos seres espirituais, a partir do momento que Adão e Eva comeu do fruto, eles morreram espiritualmente. Deus está falando espiritualmente. A morte não atingiu o corpo, mas atingiu o espírito. Melhor é morrer do corpo do que morrer do espírito. Porque se você morre do corpo com o teu espírito vivo, você vai para o céu. Mas se você morre do corpo sem o teu espírito está vivo, está morto, para onde nós vamos? Deus está falando aqui de uma morte espiritual. E olha que interessante aqui que Deus falou muito ao meu coração. Quando Deus entra no Éden e fala assim: Adão, cadê você? Adão, onde você está? Todos nós sabemos que nós não podemos nos esconder de Deus, não é verdade? Adão não podia se esconder de Deus atrás de uma árvore. Adão não podia se esconder de Deus atrás de um arbusto. Adão não podia se esconder de Deus na sua casa. Muitas vezes nós tentamos nos esconder de Deus em muitos lugares. Muitas vezes nós tentamos nos esconder de Deus mudando de aparência. Deixei de ser crente, agora eu faço isso, sou assim, sou assado. Nós não podemos nos esconder de Deus. Mas Deus ele estava olhando para Adão e perguntando: Adão, onde está você? Não o seu corpo, mas o que você fez com o seu espírito? Adão, cadê o seu espírito? Eu não estou enxergando. Aonde que está? Está morto. Adão, você comeu do fruto e agora o seu espírito não vive mais. Onde você está? Adão e Eva é o princípio da raça humana. A Bíblia nos ensina em Romanos que essa morte espiritual foi passada para todos os homens. Agora, ao invés de termos a natureza de Deus dentro de nós, passamos a ter a natureza humana. É nesse ponto que eu quero entrar nessa noite. Estamos em poucos aqui. Bom seria se estivéssemos em muitos, porque talvez essa mensagem seja a mensagem mais importante que você já ouviu. Não, escuta o que eu estou dizendo, não a mais bonita, não a mais bem pregada, mas o assunto que estamos abordando aqui talvez seja o assunto mais importante que o ser humano tenha escutado até hoje. Não é uma novidade que eu estou falando, muitos pregadores pregam a respeito disso, mas esse tema é um tema muito importante que devemos abordar na nossa igreja, antes de falarmos do Espírito Santo. E nós passamos a ter a natureza humana. Em Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: filhos da desobediência. Passamos a nos tornar filhos da desobediência e ele não para. Continua aqui no versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Passamos a nos tornar filhos da ira. O que o plano de Deus era ser filhos espirituais, legítimos de fato, passamos a nos tornar filhos da ira de Deus, filhos da desobediência, a natureza da ira, a natureza humana, que é uma natureza pecaminosa, uma natureza que erra. Só que Deus ele é tão misericordioso, Deus ele é tão bom, Ele tem sido tão bom comigo, tão bom com você, que eu creio que Deus ele é atemporal, Ele está acima do tempo, Ele está no presente, no passado e no futuro. Ele teve um plano de renovo para nós, uma nova história. Deus, Ele planejou uma nova história para nós, mesmo pecadores e mesmo errantes. Em Ezequiel, que é muito tempo antes de Jesus vir, diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha que palavra. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus está falando para o homem que vai tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne. Deus está falando assim: por mais que vocês mortificaram o seu espírito, por
mais que vocês mataram o seu eu verdadeiro, esse eu vai renascer. E nós encontramos isso a partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele veio com um objetivo, de morrer pelos nossos pecados. Jesus veio com um objetivo, de restaurar a filiação que eu tenho com Deus. Amém? Jesus, ele veio para isso. Fomos feitos um espírito, que tínhamos uma alma, que habitamos em um corpo, éramos perfeitos. Pelo pecado esse espírito adormeceu, e Jesus veio para que ele renasça, porque só através do nosso espírito vivo nós podemos ser filhos de Deus de fato. Seu espírito já não está mais em trevas. Nós agora nos tornamos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Fala assim com força: eu sou filho de Deus. Estamos indo. Então nós precisamos renascer do nosso espírito. Nosso espírito precisa nascer de novo. Logo me vem à mente aquela passagem bíblica de João capítulo 3, versículo 1, que Jesus tem aquela conversa com Nicodemos. Eu quero ler rapidamente, vai ser importante para a gente isso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, atenção, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está falando aqui para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Algo em você precisa voltar a viver. Nicodemos, ele entra numa crise muito séria ali, porque o pensamento dele era limitado. Será que é possível eu voltar no ventre da minha mãe? Coitada da minha mãe, né? Imagina, eu voltar de novo. Nicodemos, ele não entende o que seria nascer de novo. Como pode eu voltar no ventre da minha mãe? Mesmo sendo velho, será que eu teria que nascer de novo? Jesus falou: Nicodemos, você está errado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seu espírito, porque ele está morto. Para você ver o reino de Deus, para você ver o agir de Deus, quando a gente fala reino de Deus, nós logo entendemos que o reino é dele, o agir é dele, ele é o rei. Para você entender a forma que ele age, para você entender como Deus é, você precisa nascer espiritualmente, porque só vê Deus quem tem um espírito vivo. E existe uma característica de quem é nascido do Espírito. Quantos aqui são nascidos do Espírito? Amém? A palavra do Senhor compara com o vento. O vento, ele é invisível, nós não vemos, mas ele está aí, né? A gente sente um pouquinho do vento do ar-condicionado, você está vendo? Não, eu não estou vendo, mas ele está aí. Os que são nascidos do Espírito, é assim como o vento. Algo dentro dele nasce de novo. Olho humano não enxerga, mas nós vemos o que acontece, nós vemos os sinais. Os sinais de quem é nascido do Espírito se transborda, o jeito de falar muda, os assuntos mudam, as atitudes mudam, são atitudes de quem já não é mais carnal, é espiritual. Jesus está falando: para você ver Deus, para você entender o agir dele, você já não pode ser mais carnal, você tem que ser espiritual, porque Deus é Espírito. Não é algo que vimos no natural, mas percebemos. Nós temos que ser nascidos de novo. Amém? Precisamos nascer de novo. Eu falo que precisamos nascer de novo por quê? Porque todos os dias nós lutamos contra o pecado. Todos os dias nós lutamos contra o nosso espírito viver mais do que a nossa carne. A carne
é a natureza humana. E é possível você ter o Espírito vivo e depois ele morrer novamente? É possível. Por isso que esse assunto ele é tão importante. Em João 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem, que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito. Nós entramos em contato com Deus através do Espírito nosso. Deus, ele entra em contato com a gente através do nosso espírito. Não existe relacionamento com Deus se não for espiritual. Não existe voz de Deus, nós não escutamos a voz dele, não vemos o agir dele, se não for um relacionamento do meu espírito, que é dele e que é santo, com o espírito dele. Então eu só falo com Deus através do meu espírito, e Deus só fala comigo através do espírito dele, que age diretamente no meu espírito. Eu vejo tantas pessoas buscando a Deus através de outras coisas. Você enxerga isso? Pessoas buscando a Deus através dos sentimentos, ou tentando compreender Deus através da mente. Nós vemos pessoas que estudam Deus na mente, no entendimento, mas não conseguem compreender, porque Deus não é compreendido pela mente, é compreendido pelo Espírito. Como você sabe que Deus existe? Você já viu Ele? Quem é que viu Deus? Tem gente que vê anjos, tem gente que vê sinais, mas quem é que já viu Deus? Mas você tem a certeza que Ele existe? Eu tenho a certeza que Ele existe muito mais do que essa cadeira que eu estou vendo aqui. Muito mais. Porque o meu espírito é muito mais real do que a minha carne. E o contato que eu tenho com Deus me leva a entender que Ele existe de fato. E o relacionamento que eu tenho com Deus é um relacionamento espiritual. Eu não posso tentar entender Ele com a minha mente, com os meus pensamentos, com o que eu sinto. Eu tenho que tentar entender a Deus com o meu espírito. E para entender a Deus com o meu espírito, eu preciso que esse espírito esteja vivo dentro de mim. Em Provérbios 20, versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Olha que interessante, talvez esse seja o versículo mais interessante aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Muitas vezes a gente se pega naquela situação. Nós estamos passando por dificuldades. Algo terrível está acontecendo na nossa vida. A gente não sabe o que fazer. E todos aqui nós passamos por dificuldades. Ninguém aqui está imune a dificuldade nenhuma. Inclusive Jesus falou que nós iríamos passar por aflições. Então, nós estamos passando por dificuldades de fato. E a gente se pega naquela situação e fala: Deus me ilumina, Deus me ajuda, fala comigo, Deus esclarece essa situação. Quando a gente esquece que a luz de Deus é o meu espírito, Ele ilumina. Esquecemos que a lâmpada de Deus é o nosso espírito, e é ali que nós recebemos a direção. Nós só vamos receber a direção de Deus através do nosso espírito. E entendendo tudo isso que eu estou falando aqui agora, a gente pode falar um pouco do Espírito Santo. A gente pode falar um pouco daquilo que é santo, daquilo que é perfeito, daquilo que não erra, daquilo que é soberano. Entendendo um pouco do nosso espírito, a gente pode falar um pouco do Espírito Santo. Você quer aprender sobre o Espírito Santo? Ninguém sabe tudo sobre o Espírito Santo. Inclusive eu estava estudando algumas coisas aqui e fui totalmente tocado pelo Espírito Santo. E eu fiquei muito contente porque a partir dessa parte, tudo que eu falei agora é meio salgado de comer, né? É meio difícil de escutar. Nós falarmos de nós mesmos, dos nossos Deus, é um pouco difícil, mas falar do Espírito Santo é muito bom, porque ele nos ajuda. O Espírito Santo ele é muito bom. E voltando ao nosso texto que eu pedi que vocês deixassem aberto, eu quero falar um pouco sobre esse primeiro texto que nós lemos. Em 1 Coríntios, eu vou ler novamente para a gente entrar no nosso tempo, que fala assim: mas como está escrito. Preste atenção nesse texto agora, entendendo que você é um ser espiritual, entendendo que Deus fala com você através do seu espírito. Olha como as coisas mudam. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, veja, sem carne, mas com o que é o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A primeira coisa que eu destaco aqui, e que serve de lição para nós, é que por mais que nós não merecemos, Deus preparou coisas para a gente, para cada um de vocês, para cada um de nós aqui, para mim, para o João, para o Valderli. Deus preparou. Atente para essa palavra, preparou. Eu entendi aqui que Deus não está pensando numa maneira de te abençoar. Eu entendo aqui que Deus não está premeditando e vendo as atitudes que você vai tomar para Ele liberar uma bênção na sua vida, ou para Ele te abençoar. Deus, Ele já tem tudo preparado. Aqui fala que Deus já preparou. É tremendo você imaginar isso. É tremendo você pensar por essa parte, por esse ângulo, por esse ponto de vista. Porque Deus, Ele já tem tudo preparado para você. Deus, quando olha o interior do seu coração, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita, e Ele já tem tudo preparado, premeditado, calculado, friamente, para que tudo dê certo. Ele não está pensando no que fazer. Deus, Ele não é um Deus que pensa no que fazer, Ele é um Deus que sabe o que fazer e que Ele já tem preparado, já está feito, já está preparado para você. E a questão aqui é o que Ele preparou. Esse é o segredo dessa palavra, o que Deus preparou para a gente. Não é pouca coisa. Deus não preparou pouca coisa, coisa pequena, coisas simples, coisas que não acrescentam na nossa vida. Deus preparou coisas fantásticas. Como prova disso, a gente vê aqui que as coisas que Deus preparou, que já tem preparado para a tua vida, que Ele não está pensando, que já está feito, já está pensado, já está preparado, projetado, são coisas que teu olho não consegue ver, são coisas que teu ouvido não consegue ouvir, são coisas que não pode passar nem pelo seu coração, são coisas tão grandes que o homem nenhum consegue interpretar. As coisas que Deus tem para a tua vida e para a minha vida são maiores do que tudo, que Ele já tem preparado, que Ele já tem pensado. Não são pequenas coisas, são coisas grandes. E se você crê no seu coração essa palavra, você recebe. Deus tem preparado coisas grandes. Quando uma pessoa está enferma, isso é uma prova das coisas grandes que Deus tem preparado. E já está sem solução para os médicos. E Deus, Ele vem e cura. Isso é uma coisa que homem nenhum pensou, homem nenhum ouviu, nem passou pelo coração do homem, que aquela pessoa podia ser curada. Mas Deus tem preparado a cura para a minha vida e para a sua vida. Deus tem preparado coisas que a gente não consegue imaginar. Eu separei aqui 4 coisas que Deus tem preparado para a gente. A primeira, novidades, ideias, respostas e ajuda. Se você está numa situação, meu irmão, que está precisando de ideia, de uma resposta, de uma ajuda, de uma novidade de Deus, eu falo para você hoje que esse Deus que nós servimos, Ele já tem tudo isso preparado. Tudo isso está preparado para você. Quando o crente entende isso, a vida dele muda. E a nossa vida tem mudado, não é verdade? Como você era antes de conhecer a Jesus? Ou se você não conhece ainda, o que você está sentindo ao ouvir essa palavra? Não é um espírito de mudança? É uma coisa diferente? Não é algo novo? O que Deus tem para a gente é isso, meu irmão: novidade, ideias, resposta, ajuda. Deus tem grandes coisas para você, coisas fantásticas. Tudo isso está preparado. Só que vem um porém. Deus nos revela através do Espírito Santo.
Aqui no versículo 13 fala que o Espírito Santo que ensina. No versículo 10 fala que Deus revelou ao Espírito Santo. Ninguém sabe das coisas de Deus a não ser o Espírito Santo. Por isso que eu comecei falando aqui no final, a gente vai terminar falando do Espírito Santo, porque o segredo da vida do cristão é ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que age, é no nosso relacionamento com Ele que eu consigo entender o que Deus tem para mim, senão para mim vira loucura. Através do Espírito Santo eu consigo entender tudo que Deus preparou para mim. Só que o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo é quem faz, é Ele que conhece o coração de Deus, só que eu só escuto a voz dEle, e eu só consigo discernir o que o Espírito Santo tem para mim, o que Deus tem para mim, se eu viver no Espírito. Aqui está o desafio para o homem na terra, viver no Espírito. É impossível você viver no Espírito? Não é possível. Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para restaurar a minha aliança com Deus. Só que ele veio para mostrar algo muito interessante para nós. Que é possível viver no Espírito. Porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% um homem também. Jesus não tinha vontade de fazer as coisas. Jesus tinha. Jesus não passava por essa aflição. Passava. Jesus não tinha esse pendor, ele não passava por essas tentações. Passava. Só que ele conseguiu viver no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. Por quê, meu irmão? No versículo 14, que eu não li, vou ler pela primeira vez aqui, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pergunta que eu faço para nós hoje como igreja, não tirando ninguém, para mim, para cada um que está aqui, quantos por cento da sua vida, vamos diminuir, do seu dia, você vive no Espírito, e quantos por cento você vive na carne? Quantos por cento na sua semana você vive dando atenção para as coisas que são espirituais, para o seu espírito? E quantos por cento da sua vida, da sua semana você vive na carne? Todos nós iremos chegar a uma conclusão, que vivemos no mínimo 80% da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida, na carne. Tudo que fazemos é em prol da carne. Nós comemos para a nossa carne, nosso corpo viver. Nós pecamos para saciar a vontade da minha carne. Nós praticamos coisas que Deus fez para o homem praticar, mas para saciar a carne, não o espírito, né? Porque o sexo é algo espiritual, mas é algo muito carnal também. É um prazer que você sente ali. Nós vivemos a nossa vida para saciar a carne, para fazer o que a carne manda, né? A carne é fraca, tem música que fala, né? A carne é fraca, não sou de lata. Nós vivemos a nossa vida por causa da carne. E quando precisamos de Deus, do Espírito Santo, a gente vai lá nos 20% da nossa vida, nos encontramos de joelho, nos encontramos orando, nos encontramos buscando. Agora, se Deus já usa você, já faz grandes coisas para você, com 20% de atenção que você dá para o seu Espírito, imagine se você buscar, tentar andar no Espírito de fato. Eu jogo basquete. Antes de ontem eu estava ali na faculdade, jogando basquete no final da tarde. E o basquete é um jogo em que se usa as mãos. Então quando você faz um contra-ataque, eu saio com a bola correndo, eu lanço aquela bola para o meu companheiro de time, e ele recebe aquela bola, certo? Ele não pode, ele tem que receber a bola com a mão.
Ele não pode receber a bola com a cabeça, ele não pode receber a bola com o pé, ele não pode bater a bola no peito. Eu tenho que receber a bola com a mão, é a regra. O Espírito Santo, quando ele lança algo sobre você, sobre a sua vida, quando ele fala com você, quando ele dá uma resposta para a sua oração, quando ele ministra algo no seu coração, quando ele fala com você, nós não podemos receber na mente, nós não podemos receber nos sentimentos, nós temos que receber no Espírito. E o Espírito Santo deixa essa palavra para você hoje, dizendo que Deus tem grandes coisas para você, grandes coisas para a sua vida. Você não pode estar enxergando, você não pode estar ouvindo, no seu coração não pode estar passando, mas a Bíblia fala isso é normal. Você não vai enxergar mesmo, seu ouvido não vai ouvir, mas se você estiver com o Espírito ligado, você vai entender na hora que as grandes coisas que Deus tem para você, homem nenhum imaginou, são mais do que você, é muito mais do que você tem pensado, e é o Espírito Santo que faz isso, só através do Espírito Santo. O que nós entendemos hoje? Que o Espírito Santo fala que Deus tem coisas preparadas já para você, só que para eu escutar, meu Espírito tem que estar mais vivo do que a minha carne. Você quer andar no Espírito? É um desejo que nasce no seu coração nessa noite? Estamos aqui em poucas pessoas, estamos aqui em família, a gente pode dizer assim, mas se no seu coração você deseja viver de fato no Espírito, não porque você simplesmente quer ouvir as coisas que Deus tem para você, que isso é uma consequência, mas porque você quer ser chamado de filho, que a palavra de Deus fala que nós somos chamados de filhos mesmo, aqueles que são nascidos do Espírito. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, para a gente orar. Para nós orarmos de fato. É pouco que Deus tem? Não é. Se o diabo está colocando no seu coração incredulidade ao ouvir essa palavra, manda ele embora, porque o que Deus tem para você não é pouco, é muito. São coisas que você nem imaginou, coisas que você nunca viu, coisas que seu ouvido nunca ouviu, e Deus ele quer te mostrar o que é. Eu convido você a fechar seus olhos. Deus ele vai falar contigo. Talvez ele não vai te mostrar agora o que ele tem para você, mas às vezes ele está te falando: filho, viva no Espírito. Talvez Deus esteja te falando nessa noite: filho, eu quero te mostrar tantas coisas através do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, está aqui neste lugar agora, andando, esperando encontrar um Espírito vivo no coração, dentro de cada um aqui. Deus talvez esteja falando: você está andando muito na carne, é melhor você andar no Espírito, porque só no Espírito você vai conseguir ouvir a minha voz, e só no Espírito você vai entender que eu sou teu Pai, só no Espírito você vai entender que eu tenho para você é muito mais essa vida que você está vivendo, é muito mais disso que você está fazendo. O que eu tenho para você vai muito além dessa nossa vidinha, muitas vezes hipócrita e mesquinha que vivemos. O que Deus tem para você nessa noite, e Ele quer te revelar, é muito grande. Fala com Deus. Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas dificuldades, ó Deus. Nós confessamos agora como igreja, ó Deus, que estamos vivendo muito mais na carne do que no Espírito. Estamos vivendo muito mais, Senhor, para o meu eu carnal do que para o meu eu espiritual. E muitas vezes ainda reclamamos, dizendo que o Senhor não fala conosco, dizendo que o Senhor não age em prol das nossas necessidades, dizendo que o Senhor não age na minha vida. E hoje eu reconheço, ó Deus, que eu preciso mudar, porque o Senhor não está aqui preparando e pensando algo para mim, não. O Senhor já tem tudo preparado, o Senhor já tem tudo premeditado, o Senhor já tem tudo preparado para a minha vida.
Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, Deus, e tomo nessa noite. Eu decido andar no Espírito. Eu me rendo a Ti, ó Deus. Eu me rendo a Ti, não a minha carne. Eu me rendo a Ti, não os meus desejos. Eu me rendo a Ti. Que meu espírito viva. Que eu seja um espírito vivo. Que tenha uma carne que habita num simples corpo. Que a partir de hoje, ó Deus, eu consiga ouvir a Tua voz me ensinando, que Teu Espírito, Senhor, possa se revelar na minha vida e que eu possa entender o que é do Espírito, o que é da carne e que eu possa entender os Teus planos sobre a minha vida. Nós nos colocamos à Tua disposição, Deus. Fala conosco, usa as nossas vidas, nos ensina a caminhar no Espírito, assim como Jesus caminhou e andou, e só assim, mesmo morrendo, Ele ressuscitou, e hoje vive para a honra e glória do nome de Deus e do nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Você que